Olá, seja bem-vindo ao nosso 10º dia do jejum, 21 dias debaixo do favor de Deus. Estamos praticamente na metade do nosso jejum. Faltam apenas 11 dias para concluirmos essa linda jornada espiritual. E como estamos na metade, eu estava lembrando uma vez que o profeta Abacuque, ele fez uma oração, na verdade, e ele disse assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos séculos. Ele orou por um avivamento, não é? E pediu para que o Senhor avivasse no meio, não no início ou no fim. E como nós estamos no meio desse jejum, é importante pedirmos ao Senhor também que renove as nossas forças para chegarmos até o fim, amém? Então você vai perseverar, você não vai desistir e nós vamos chegar juntos no final desse jejum, amém? Muito bem, antes de confessarmos a palavra, que é o que nós fazemos todos os dias, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva aqui, ative as notificações para ser lembrado de cada novo vídeo, tá bom? E assim, eu tenho certeza que você vai estar nos acompanhando a cada nova postagem aqui no nosso canal, tá ok? Muito bem, nesse momento vamos confessar a palavra de Deus. Olha, todos os dias eu tenho ensinado para você a importância de confessar a palavra. Nesse jejum, nós estamos aqui nos alimentando da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Mas ela é ativada quando nós falamos, quando nós confessamos. Criei, por isso falei, não é verdade? Nós cremos, por isso é que também falamos. Por isso eu tenho motivado você a exercitar esta prática espiritual, que é confessar a palavra. E você pode fazer isso todos os dias na sua casa. Basta pegar um texto bíblico, ler em voz alta, ok? E também, logo após a leitura desse texto, confessar, incluindo o seu nome dentro das verdades daquele texto. Amém? Vou te ensinar hoje, mais uma vez, como temos feito todos os dias. E o texto que vamos confessar hoje, da palavra de Deus, é o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Amém? Atos, capítulo 6, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Estevão, homem de Deus, usado por Deus, ele era cheio de graça, ele era cheio de poder, e por causa disso o Senhor o usava poderosamente para fazer grandes sinais entre o povo. Quero dizer que você também é como Estevão. Nós somos como Estevão. Nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. E também recebemos o poder de Deus. E porque somos cheios de graça e cheios de poder, onde nós oramos, onde nós impomos nossas mãos, na nossa casa, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, milagres, sinais, prodígios vão acontecer. Você crê nisso? Amém? Então, se você crê nessa verdade, coloque a mão no seu coração e vamos tomar como verdade para a nossa vida esse texto que nós acabamos de ler. Amém? Repita comigo assim, diga: eu creio que o Senhor me chamou para uma grande obra. Diga: maior que a minha capacidade. Diga: eu sou cheio de graça, cheio de poder, e através de mim o Espírito Santo fará grandes sinais e maravilhas. Diga: não pelos meus méritos, mas pela sua bondade e favor. Diga: Senhor, eis-me aqui, faça de mim um instrumento em suas mãos, e assim como o Senhor foi com Estevão, seja comigo também, em nome de Jesus. Amém, amém. Que bênção poder confessar a palavra de Deus, declarar as verdades, não é, que também são para as nossas vidas. E nesse momento eu quero convidar você a pegar o seu cartão de oração. Nós vamos orar agora pelos seus alvos, pelas suas metas, pelos seus objetivos. Eu tenho aqui incentivado você a estabelecer um alvo, a estabelecer uma meta. E não pare de orar até sua oração ser respondida. Infelizmente, muitas pessoas começam a orar e elas param porque acham que o Senhor não vai responder, o Senhor está demorando, mas não pare de orar. A sua oração não é em vão.
Você sabe, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, ele diz assim: assim eu corro, não como sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Veja, o apóstolo Paulo fala: eu estou numa corrida, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, e eu estou lutando, mas eu não estou lutando como se eu estivesse dando socos no ar, ou seja, eu não estou lutando em vão, porque eu sei que eu vou alcançar a minha vitória. Da mesma forma somos nós não estamos aqui orando em vão, estamos orando com uma meta, estamos orando com um alvo, amém? Então nós vamos orar pelos seus alvos agora. Talvez você tenha orado, eu não sei, por um alvo familiar, alguma restauração no seu lar, no seu casamento, talvez a salvação de um filho, a libertação de um parente, ou você tem orado pela sua saúde, você que tem enfrentado aí questões na área da saúde, com alguma enfermidade, mas você tem lutado, tem perseverado, crendo no milagre, na cura que o Senhor tem para a sua vida, continue orando. Eu quero incentivar você a perseverar em oração. Portas serão abertas nesse jejum. Amém? Talvez você também tenha clamado aos céus, pedido ao Senhor uma direção para uma decisão importante na sua vida, que você não sabe o que fazer, que decisão tomar. Eu creio que nesse dia o Senhor trará respostas. Amém? Nós cremos no Deus que traz respostas. A palavra diz: clama a mim e eu te responderei. Amém? A palavra diz: invocá-lo-ei, e ele diz: e eu glorificarei, diz o Senhor. O Senhor vai abençoar você, o Senhor vai responder você através dessa oração. Vamos orar nesse momento, irmãos? Vamos clamar aos céus pelos seus alvos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse momento, ó Deus, nós estamos aqui em oração nesse 10º dia do jejum. Senhor, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, tem nos ajudado, tem renovado, ó Deus, as nossas forças, a nossa fé, e nós continuamos clamando, ó Deus, juntamente com a sua filha, juntamente com o seu filho, batendo na porta, ó Deus, perseverando, crendo, ó Pai, que esta porta vai se abrir, a porta da cura, Pai, a porta do emprego, a porta desta causa na justiça que está para se resolver. Ó Deus, o Senhor é o Deus de toda provisão. Tua palavra diz que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades, e o Senhor contempla nesse momento, ó Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos agora. Eu não sei se é uma necessidade de cura, se é uma necessidade de paz, de libertação, mas o Senhor está recebendo agora a oração dos teus filhos, e nós já te agradecemos, ó Deus, porque ao término desse jejum, nós veremos respostas, nós ouviremos testemunhos, porque como o apóstolo Paulo diz aqui na tua palavra, nós não estamos correndo em vão, nós não estamos lutando em vão, nós não estamos fazendo esse jejum em vão, nós não estamos orando em vão, não, Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e esses alvos estabelecidos, essas metas estabelecidas serão alcançadas na força do teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos também pelos alvos da tua igreja. O Senhor, Pai, tem nos abençoado tanto nesse lugar, temos provado o teu favor, da tua bondade, e nós cremos, Senhor, que vamos expandir o espaço desse local, vamos receber muitas pessoas aqui. O Senhor vai trazer a provisão, os recursos para esta obra, Pai. Muito obrigado pelo que temos experimentado nesse lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento estarmos aqui reunidos em oração, crendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Como é bom orarmos. Espero que você também, ao longo desse jejum, tenha separado o seu tempo, né? Deixa eu pegar aqui o meu passador que caiu, mas já peguei, muito bem. Espero que você também, nesse jejum, tenha separado o seu tempo de oração, tá bom? Porque jejum é um propósito espiritual, não é verdade? Não é dieta. Nós estamos aqui fazendo uma dieta, estamos aqui com o propósito de orar. E o Senhor vai, com certeza, nos responder. Amém? Vamos à palavra de Deus. Essa semana nós estamos meditando sobre o tema o favor de Deus, não é verdade? Que o tema desse jejum é 21 dias debaixo do favor de Deus. Eu quero, nesse momento, ler com você o texto da palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 13. Amém? Eu quero ler com você essa história tão linda que está escrita aqui na palavra de Deus.
2 Samuel, capítulo 9, ok? E eu quero falar sobre o tema uma vida debaixo do favor de Deus. Amém? Como é importante nós termos a revelação desse favor. E eu quero ler com você a história de Mefibosete. Já ouviu falar em Mefibosete? Vamos conhecer a história desse homem que viveu debaixo do favor de Deus. A palavra do Senhor diz então, em 2 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 3, a palavra diz assim: Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém? Glória a Deus. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu Senhor. Amém? Glória a Deus. Que texto, que história linda. Eu quero compartilhar com você a história de Mefibosete, um homem que teve a sua vida, que viveu debaixo do favor de Deus. Esse texto que lemos, ele conta a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonas, na verdade Jonatas, né? Era filho de Jonatas, que foi amigo do rei Davi, foi o melhor amigo do rei Davi, né? Jonatas também era filho do rei Saul. Saul, você conhece a história, era o inimigo mortal de Davi, mas Davi e Jonatas eram grandes amigos. E quando eles eram amigos ali, antes de Davi assumir o reinado, Davi e Jonatas fizeram uma aliança. E essa aliança era o seguinte: um cuidaria da família do outro, caso algum deles morresse. E um dia, Jonatas, em uma batalha, morreu. E Saul, seu pai, também. E após a morte de Saul e Jonatas, quem assume o reinado? O rei Davi. E Jonatas tinha um filho de 4 anos, chamado Mefibosete. E a sua babá, quando soube da morte de Jonatas, ela fugiu com a criança. E no caminho, a criança caiu do seu colo, Mefibosete caiu do seu colo, quebrou os pés, e como naquela época não tinha medicina que nós temos hoje, Mefibosete ficou aleijado. A Bíblia diz que ele tinha os seus pés tortos. Mas você sabe, um certo dia, muito tempo depois, o rei Davi levantou do seu trono pela manhã e lembrou que ele havia feito uma aliança com Jonatas. Então ele chamou o seu servo Ziba e perguntou se tinha alguém da casa de Jonatas que ele pudesse agir de favor, que ele pudesse agir de bondade. Ziba então fala de Mefibosete, não é? Que nessa altura já estava com seus 25 anos de idade e morava numa cidade chamada Lodebar. O rei então mandou chamar Mefibosete e agiu de bondade para com ele. E a partir daquele momento, Mefibosete passou a morar na sua casa. E além disso, o rei Davi restituiu todas as terras que era do seu avô Saul, do seu pai Jonatas, e deu tudo de novo para Mefibosete. Você sabe, essa é uma linda história de favor.
Na verdade, a história de Mefibosete é um retrato espiritual de todos nós. Com a história de Mefibosete, nós vemos como também nós recebemos o favor de Deus. E como hoje nós somos abençoados com esse favor. E o que nós podemos aprender com essa história de favor? Sabe o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o favor de Deus nos faz ver o tamanho da sua bondade para conosco. Isso mesmo. Você sabe que muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus com base nessa bondade. Elas não acreditam, elas não creem na bondade de Deus. E quando nós temos a revelação do favor de Deus sobre a nossa vida, nós vemos quão grande é o amor e a bondade de Deus para conosco. Nessa história, o rei Davi representa Deus e Mefibosete representa todos nós. Pense comigo, assim como o rei Davi agiu de bondade para com Mefibosete, Deus também agiu de bondade para conosco. Mefibosete cresceu, preste atenção, com uma visão errada do rei Davi. Na verdade, ele cresceu fugindo, com medo, porque naquela época era comum um novo rei mandar matar todos os descendentes do antigo rei deposto. E como só havia sobrado Mefibosete, Mefibosete achava que ele seria o próximo a morrer. Tanto é que o rei Davi perguntou para Ziba, o seu criado: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda há um que sobreviveu, ainda há um filho de Jonatas, que é aleijado de ambos os pés, né? Ou seja, só tinha sobrado Mefibosete. Mefibosete então viveu fugindo do rei, com medo, 20 anos fugindo do rei. Mas o que Mefibosete não sabia é que Davi era um rei que não queria matá-lo, mas ele queria agir de bondade para com ele. Você sabe quantas pessoas hoje também estão fugindo de Deus, assustadas, com medo de Deus, por isso não acreditam no seu favor. Quantas pessoas pensam assim: eu falhei tanto, eu errei tanto, eu deixei tanto furo, Deus está irado comigo, Ele quer me castigar. É igual Adão e Eva, quando pecaram lá no jardim do Éden, e eles se esconderam de Deus. Na viração do dia o Senhor vinha encontrar com eles, mas eles se esconderam porque eles estavam com medo de Deus. E muitas pessoas com essa visão errada de Deus, elas pensam assim: não adianta orar, não adianta pedir, Deus não vai me atender, eu sou tão errado, eu sou tão cheio de falhas. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje, olhando para as suas falhas, olhando para os seus defeitos, e não tem essa visão correta da bondade de Deus. Então eu queria, na verdade, com a palavra de hoje, trazer essa revelação para você, da bondade de Deus. Amém? Para que você entenda que Deus, você não precisa fugir de Deus, você não precisa se esconder de Deus. Ele está perguntando para você: onde estás? Assim como Deus perguntou para Adão e Eva lá no Éden: onde estás, Adão? Onde estás, Eva? Assim como o rei Davi mandou Ziba perguntar: aonde está o descendente que eu possa agir de bondade? Deus também mandou perguntar para você hoje: onde estás? Onde você está? Ele não está irado com você, Ele quer agir de favor sobre a sua vida, Ele quer agir com bondade sobre você, aleluia. Por isso que nós frisamos tanto esse texto aqui, olha, que é Salmos, capítulo 30, versículo 5, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, ou o choro, né, pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Veja que verdade maravilhosa, Deus não está irado. Ele tem favor para liberar sobre as nossas vidas. Amém? Então não importa o que você fez, Deus não está irado com você, Ele te perdoa. Interessante é que esse texto diz que a ira dele durou apenas um momento. E que momento foi esse? Foi na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Toda a ira de Deus sobre o pecado foi colocada sobre o próprio Filho, porque ele morreu no meu e no seu lugar. Por isso eu gosto muito de 1 João capítulo 4, versículo 9, que diz assim, olha que lindo: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amém? Glória a Deus. E 1 João capítulo 4, versículo 10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Agora, olha que interessante. Quando nós vemos a história de Jonatas, voltando para a história de Jonatas e Mefibosete, por que o rei Davi agiu de bondade para com Mefibosete? Por causa do seu pai Jonatas. Amém? Por causa do seu pai Jonatas. O rei Davi agiu de bondade para com o filho por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. Da mesma forma, somos nós e Deus. Da mesma forma, nós fomos abençoados, não por causa de nós mesmos, mas por causa da aliança que o Pai fez com o Filho na cruz do Calvário. Aleluia. Nós somos abençoados e o Pai age de bondade para conosco por causa de Jesus Cristo, seu Filho. Então você precisa crer no amor de Deus por você. Rejeite toda acusação do diabo na sua mente. Rejeite todo pensamento que Deus te abandonou, que Ele vai pesar a mão em você, que Ele vai te castigar. Não pense nisso, rejeite isso. Amém? Hoje, quando amanheceu, o Senhor estava pensando, o que eu posso fazer de bom para com o meu filho João, para com a minha filha Maria? O Senhor quer te abençoar. Amém? Assim como Mefibosete foi abençoado por causa do seu pai Jonatas, o nosso Pai vai nos abençoar por causa da aliança que Ele fez com o Filho na cruz do Calvário. Amém? Por isso que muitas pessoas, elas ficam constrangidas com a bondade de Deus. Muitos não demoram para concluir que tem muito mais do que merecem. São tão cheias de falhas, mas são tão abençoadas. Sabe o que é isso? É a bondade de Deus. E a bondade de Deus, ela tem um propósito. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em Romanos capítulo 2, versículo 4. E aqui eu já vou concluir esta palavra com você. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amém? Então veja, a bondade de Deus tem um propósito, nos conduzir ao arrependimento. Eu lembro também da história de Pedro, quando o Senhor Jesus entra no barco de Pedro e opera ali um grande milagre, a pesca milagrosa. Você lembra? Depois que o Senhor Jesus realiza o milagre, qual foi a primeira palavra que Pedro disse para Jesus? Após o milagre, ele diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, Pedro ficou tão constrangido com aquela manifestação de bondade, que ele falou assim: Senhor, eu não mereço, o Senhor é tão bom, e eu sou tão pecador, eu não mereço essas bênçãos, eu estou constrangido. Mas na verdade a bondade do Senhor Jesus ali estava se manifestando na vida de Pedro, para que na verdade ele pudesse se entregar ao Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse para Pedro assim: Pedro, não tenha medo, porque de hoje em diante eu farei de você um pescador de homens. Olha que lindo. O que o Senhor Jesus estava dizendo para Pedro era o seguinte: Pedro, eu tenho um propósito na sua vida. Amém? Eu tenho um propósito na sua vida.
Pega essa palavra pecador, Pedro, e transforme em pescador. Aleluia. Quando nós colocamos o Senhor na nossa vida, Ele nos transforma de pecador em pescadores, ou seja, Ele nos dá propósito quando nós entregamos o nosso coração para Ele. E o mesmo vai acontecer com você. Você vai ser um pescador de homens. Você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mefibosete cumpriu o seu propósito, porque ele viveu debaixo daquele favor. Nós somos como Mefibosete e somos como Pedro. Fomos alcançados pelo favor e pela bondade de Deus. Confie no amor incondicional do seu Pai, do nosso Deus. Rejeite todo sentimento de acusação, de condenação e de medo. E não fuja de Deus. Corra para Deus. Ele te ama e quer manifestar o favor dele na sua vida. Amém? Eu vou encerrar por aqui, porque o tempo não permite falar mais sobre Mefibosete, porque a história de Mefibosete é lindíssima. Tem muitos outros detalhes. E possivelmente amanhã eu vou continuar falando um pouco mais sobre Mefibosete, mas por hoje eu quero ficar aqui com essa palavra. O que você pode guardar no seu coração? A bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não fuja de Deus, corra para Deus, se aproxime, busque ao Senhor, enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto, que Ele vai agir de bondade e vai agir com favor na sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Muito bem, essa é a palavra de hoje. Eu quero deixar para você aqui um desafio que tem a ver com a palavra. Todos os dias eu tenho deixado aqui um desafio para você colocar em prática. E o desafio de hoje é o seguinte: você vai pensar em alguém, pode ser um amigo, pode ser um familiar, um colega de trabalho, pense em uma pessoa. E você vai ter uma atitude de bondade para com essa pessoa. Amém? Você vai pensar uma maneira de abençoá-la. Assim como o rei Davi pensou uma maneira de abençoar Mefibosete, você vai pensar em como você pode fazer bem essa pessoa. Você sabe, às vezes você pode ligar para ela e falar: olha, eu quero te abençoar. Você faz um pix para ela, deposita um valor para ela. É um ato de bondade, não é verdade? Às vezes é um momento que ela está precisando, você não sabe. Ou você pode comprar um presente, dê um presente para esta pessoa. Ou simplesmente ligue para esta pessoa, não é? E elogie, faça aí um elogio, destacando as qualidades que essa pessoa tem. Às vezes nesse dia é o que ela está precisando ouvir. São atos de bondade, que eu tenho certeza que Deus vai te usar para manifestar o favor dele na vida desse amigo ou dessa amiga. Amém? Então esse é o desafio de hoje. Vamos, nesse momento, celebrar a ceia do Senhor, como fazemos todos os dias. Pegue o seu pão, pegue o seu suco de uva e vamos juntos celebrar a mesa do Senhor. Amém? Nós estamos aqui participando todos os dias da ceia, trazendo à memória a aliança do Calvário. Lembrando que Deus não se esqueceu de nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu a sua vida. E hoje nós podemos desfrutar da salvação, do perdão, da sua bondade e do seu favor. E não é pelos nossos méritos, mas é por causa da obra de Cristo na cruz. Por isso, nós podemos ter paz e perdão dos nossos pecados. Vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado, meu Deus, nesse momento por participar desta mesa tão linda, que é a celebração da ceia do Senhor. Ó Deus, obrigado porque podemos trazer à memória a aliança do Calvário, onde o Senhor, Pai, nos abençoou enviando o seu Filho Jesus. E naquela cruz, o Senhor fez uma aliança de sangue conosco, onde o Senhor Jesus derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, onde o Senhor Jesus também entregou o seu corpo, e no seu corpo levou todas as enfermidades para poder nos trazer a cura. E nesse momento, ó Deus, queremos participar desta mesa com alegria e com essa lembrança no nosso coração que vai gerar fé na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Pega o seu pão e vamos confessar em nome de Jesus. Diga após mim, diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga: ao comer esse pão,
eu estou me alimentando da vida de Deus. Diga, ao comer dele, eu sou liberto de toda maldição, de toda enfermidade. Ao comer desse pão, eu declaro que sou curado, sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Diga, e ao comer desse pão, eu declaro que o Senhor Jesus é a minha justiça e eu recebo da sua vida em minha vida. Amém, amém e amém. Coma do pão com alegria no seu coração. Glória a Deus. Pegue o cálice nesse momento e vamos celebrar o cálice que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus. Diga, este cálice é o sangue da nova aliança derramado na cruz para o perdão dos meus pecados. Diga, por esse sangue eu fui lavado, purificado e perdoado. Por esse sangue eu fui liberto. E ao tomar desse cálice, eu me revisto agora da justiça de Cristo e rejeito todo desânimo e toda acusação, pois não há mais nenhum débito na presença de Deus. E eu tomo agora com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Tomamos com alegria o cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Ao fazermos isso, encerramos hoje então mais uma live. Esse foi o nosso 10º dia. Amanhã eu te espero aqui às 8 horas da noite. E você pode também convidar seus amigos, familiares para estar conosco nesse jejum e sendo abençoado por essas palavras. Amém? Então compartilhe o link, envie uma mensagem e convide para estar conosco amanhã nesse mesmo horário. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.